Fala, meus queridos, tudo bem? Olha só, vamos dar uma olhadinha agora então nos ciclos biogeoquímicos, beleza? Bom, essa parte da ecologia, ela estuda o quê? Ela estuda um elemento químico, né? Que ora está ocupando alguma parte em alguma forma molecular dentro de um ser vivo, ora este mesmo elemento químico volta ao planeta Terra sob uma outra forma molecular. Beleza? Então, eu tenho um elemento químico que ora fica no planeta, ora vai para dentro de um ser vivo, formando o quê? Um ciclozinho aqui, ó. Beleza? Por isso, então, que essa parte da ecologia é chamada, então, de ciclos biogeoquímicos. Bom, quem são esses elementos que a gente acaba estudando? Na realidade, a gente tem no nosso corpo praticamente uma tabela periódica de tanto elemento químico diferente, né? Mas o vestibular vai dar muita ênfase à molécula da água. Ele analisa como a molécula da água se comporta, ora no corpo humano, ora no corpo de um animal, ora no planeta. Também o átomo de carbono, né? O elemento, então, carbono. O elemento oxigênio. E o elemento nitrogênio, tá? Então, esses 4 indivíduos, o vestibular adora dar uma estudada para ver como ele se comporta no planeta Terra, no interior de algum ser vivo, formando então um ciclo biogeoquímico. Bom, eu já quero começar com o que vocês estão cansados de saber, que é o ciclo então da água. Beleza? Ah, pessoal, esse ciclo não precisa nem saber, não precisa nem estudar, porque o ciclo da água eu já vi várias vezes, desde que eu sou pequenininho, a tia me ensinava ciclo da água. É verdade, querido, é verdade. Só que a gente acaba errando muito, porque não se atém a um ou outro detalhe, beleza? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui neste desenho representado o oceano. Então aqui eu quero que você entenda que eu estou querendo representar os oceanos, beleza? Eu acho que não dá para ver ali, né? Agora deu para ver. Então aqui eu tenho representado os oceanos. Aqui eu tenho representado então o continente, beleza? Então vamos representar aqui o continente. Então aqui eu estou representando o oceano, aqui eu estou representando o continente. Muito bem. O que vocês aprendem desde pequenininho? Que a luz do sol incide sobre a água. Esta luz do sol faz as moléculas de H2O, as moléculas de H2O se afastarem porque elas ganham calor, né? E com isso, então, essas moléculas de H2O, por se afastar, elas mudam de estado. Então, elas vão passando do estado líquido para um estado o quê? Gasoso. Então, você tem aqui um processo de evaporação, né? A passagem aqui do estado líquido, para o estado gasoso. Aqui. Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? Essa massa de ar quente acaba subindo. Quando chega numa altura, a uma certa altitude, o ambiente lá está menos quente, né? Então tem menos calor. O que acontece então? Toda esta massa gasosa que acabou subindo, né? As moléculas então perdem calor, voltam a se aproximar, voltam a se juntar e aonde ela passa então do gasoso novamente para o líquido. Num processo, então, que a gente chama de condensação. E aí, por ação de sais, gravidades, que não vem ao caso agora, vai chegar o momento, então, que essa água no estado líquido, por ação também da gravidade, acaba caindo e voltando ao continente. Pois bem, o que você tem aqui, meu querido? Você tem um ciclo. Concorda com o tio? Um ciclo em que você teve o ganho de calor, evaporação, a perda de calor, condensação. Então vamos anotar aqui, ó. Aqui houve uma condensação, ok? Aqui houve uma evaporação. Então você tem um processo de evaporação, seguido de um processo de condensação, para então tu ter um processo de precipitação e essa água voltar para o ambiente.
Belezinha? Fácil pra cacete. É ou não é? Puta merda. Todo mundo sabe isso, né? Aí o que acontece? Você tem que entender, né? Tem que usar a imaginação para entender que tudo isso pode e vai acontecer também no continente. Claro, no continente nós temos uma massa de água bem menor, mas acompanhe o raciocínio comigo aqui, ó. Este animal e esta planta, e vamos supor que aqui no continente, porque tem, sei lá, um riachinho aqui, ó, uma cachoeirinha bonitinha aqui, né? Tem um riozinho. Então, este oceano, este animal e esta planta também recebem a incidência de luz solar. E a água desta cachoeirinha aqui, ó, ela também vai evaporar. Ela também vai ganhar calor e vai começar a evaporar. Só que tu tem que entender que este animalzinho também tem água. Que esta plantinha também tem água. O que significa isso? Que a água contida no interior desses seres vivos, quando ganham calor, também podem evaporar. Aí tu tá percebendo que tá tendo evaporação tanto de água, né? Água de recurso hídrico, como água contida no interior de seres vivos, sejam eles animais ou plantas. O que vai acontecer? Esta água também vai subir, juntamente com a água do riozinho, também vai sofrer um processo de condensação, ó, também vai sofrer um processo de condensação, também vai começar a precipitar, e eu vou ter aqui também um ciclo. Bom, qual é a diferença deste ciclo para esse ciclo? Nesse caso aqui, só evaporou água de oceano. Aqui está evaporando água de água, mas também água de seres vivos. Você percebe que tanto vindo do rio, da cachoeira, do lago, quanto vindo de seres vivos, o final da água é o mesmo. Ele também vai o quê? Aqui, ó, vai precipitar. Só que o que está ocorrendo aqui não é simplesmente uma evaporação, como ocorreu aqui. Aqui está ocorrendo uma evaporação juntamente com uma transpiração. Então a gente diz que está ocorrendo um processo chamado de evapotranspiração. Evapotranspiração. Então, o que está ocorrendo no continente é uma evapotranspiração. Por isso que o vestibular vai chamar este ciclo aqui, que ocorreu apenas uma evaporação, de ciclo pequeno ou pequeno ciclo. E este ciclo aqui, que ocorreu uma evapotranspiração, o vestibular vai chamar então de grande ciclo. Grande ciclo, por quê? Porque justamente faz a participação de água dos seres vivos. Às vezes tu vê na TV, cara, o cara tá dando uma entrevista, tem uma fumaça saindo das costas dele. Tu acha que aqui é o espírito do cara indo embora? Claro que não, é a água dele evaporando, né? Ah, professor, então a água é cíclica? Claro, pequeno gafanhoto, a água é completamente cíclica. Ah, então nunca vai faltar água? Água não. Né? O nosso planeta é riquíssimo em água. O que você tem que entender é o que nós estamos tendo e nós vamos ter falta é de água potável. Ó, água potável, porque boa parte da nossa água está poluída e a gente vai ver isso depois lá em alterações ambientais. Mas a água potável falta. Agora, água por água, tem água pra caceta no mundo. Tá? E a água sendo completamente cíclica, tu tem que entender que essa água que tá ali contigo agora, alguém um dia já tomou. Já teve na urina de um animal, já teve no corpo de uma planta, já teve no corpo de um dinossauro, já teve no corpo de Jesus. Olha que lindo isso, gente, né? E você tá tomando sempre uma água que um dia alguém já tomou e ela é completamente cíclica. Ah, não, professor, a minha água não, porque a minha água eu pego lá do sítio do meu avô e tem uma nascente lá, professor, uma nascente aqui, ó, que fica brotando água aqui, ó. Claro, querido, e tu acha que tem o que aqui embaixo que faz essa água brotar? Tu acha que aqui embaixo tem o quê? Tem doentes virgens urinando água potável pra ti? Claro que não, rapaz.
aqui tem um lençol freático, que é abastecido pela água da chuva. Então o negócio é completamente cíclico, beleza? Então esse é o ciclo da água, tem caído muito no vestibular, porque a gente está cagando com a água do planeta, não é? Então isso acaba tendo bastante recorrência em vestibulares, tá bom? Beijo na alma e na próxima aula a gente vê então o próximo ciclo. Então, tchutchucos, vamos dar uma olhadinha no ciclo do carbono agora, tá? Bom, quando a gente fala ciclo do carbono, é o elemento químico, né? Carbono. Bom, lembra que eu falei lá no início da aula que o ciclo, na realidade, desses elementos obedece a um ciclo que ora estão no planeta, ora estão no interior de seres vivos. Então, o que eu quero que você olhe agora? Vamos focar só no carbono. Quando a gente fala de carbono, no nosso corpo, ou no corpo de um animal, qual é a principal forma que este carbono ocupa? Tu vai dizer, professor, eu tenho carbono nas proteínas. Tenho carbono em lipídios. Tenho carbono em carboidratos. Tenho carbono na forma de CO2, CO. Tenho carbono em tudo isso. Mas a principal forma orgânica do carbono é a forma, então, C6H12O6. Então, o carbono, quando está no interior de seres vivos, a principal forma que ele ocupa aqui, ó, é na forma de glicose. Beleza? Bom, e quando ele está no planeta, qual seria a principal forma que ele ocupa? Bom, eu tenho várias moléculas que têm carbono no planeta, mas a principal é na atmosfera, na forma, então, do quê? De CO2, ok? Então eu quero que tu entenda que no planeta a principal forma do elemento carbono é CO2. No interior dos seres vivos, a principal forma do elemento carbono é C6H12O6. Muito bem. O que você tem que entender, meu querido? Você tem que entender como que o CO2 sai da atmosfera e entra na forma de glicose. Como que ele sai do ser vivo na forma de glicose e volta para a atmosfera na forma de CO2. Tu tens que entender estas duas vias, beleza? Bom, aí eu vou pedir para você dar uma olhadinha nessas duas equações que eu fiz aqui embaixo. Vocês conhecem essas equações. CO2 mais água, junto com luz, eu formo glicose mais água mais oxigênio. Cara, essa aqui é a equação de quem, Gafanhoto? Fala para mim ali, ó. É a equação da fotossíntese, beleza? E essa outra equação, glicose mais oxigênio, vai formar ATP, água mais CO2. Aqui tá erradinho, aqui, ó, CO2. Essa aqui é a equação de quem, cara? Essa aqui é a equação, então, da respiração celular. Professor, por que tu tá falando dessas duas equações do demônio? Porque tá aqui a resposta à pergunta que eu te fiz aqui em cima, pequeno gafanhoto. Olha aqui, ó. Como é que o CO2 sai da atmosfera e entra na forma de glicose? Tá aqui, ó. O CO2 estava... Tá, continuando. Então tá aqui, ó. Esse CO2 estava onde? Na atmosfera. O que aconteceu? Uma planta pegou esse CO2 da atmosfera, presta atenção agora, e transformou juntamente com a água, na realidade, né? Ela faz a fotólise da água e esse CO2, ele acaba virando o quê? Esse CO2 acaba virando glicose. Olha aqui, ó. Então o CO2 vira glicose. Professor, que processo foi esse? Fotossíntese. Então, quem pega CO2 da atmosfera e transforma glicose em glicose no ser vivo é um processo, então, que a gente chama de fotossíntese. Fotossíntese. Beleza? Bom, agora, a glicose, uma vez no interior de um ser vivo, que no caso é a planta, como é que ela pode voltar a ser CO2? Agora a resposta, neguinho, tá aqui embaixo, ó. O que acontece? Você tem aqui a glicose que você ingeriu, por exemplo, no alimento. Então essa glicose, cara, é tua, tá dentro de você, tá dentro do teu bio. O que acontece? Toda vez que eu pego essa glicose com o propósito de fazer o quê? Energia aqui, ó, eu vou então transformar essa glicose em CO2.
Olha aqui, ó. Então a minha glicose vai virar CO2 num processo do quê? Num processo chamado de respiração celular. Respiração celular. Então, a tua glicose, quando você respira, se transforma em CO2 e você manda esse CO2 para onde? Para a atmosfera. Então é um processo contrário, porque aqui tu pegou esse CO2 da atmosfera, que tu está devolvendo para ela. Então toda a glicose do seu corpo, ela pode voltar à atmosfera quando você respira. Agora imagina que se você parou de respirar porque morreu, você vai ser decomposto. Então a decomposição também faz a glicose, né, voltar na forma de CO2. E ainda, vamos supor que você não morra e nem respira, eu chego e taco fogo em ti. Ou seja, a combustão também vai fazer a glicose do corpo de um ser vivo virar CO2. Então essa glicose, ela tem 3 maneiras de voltar para a atmosfera na forma de CO2. Ou através de um processo de respiração celular, ou através da decomposição, ou através da combustão. E ela tem uma maneira de sair da atmosfera aqui, ó, e vir para dentro do ser vivo, que é através da fotossíntese e também da quimiossíntese, beleza? Aí tu vai dizer, professor, vai dar merda isso aqui, né? Eu tenho uma via puxando e 3 devolvendo? Na realidade, isso está em equilíbrio até nós aparecermos e cagarmos com todo o processo, não é? Mas isso é um assunto para alterações ambientais, não vamos entrar no assunto agora. Tranquilinho? Bom, então essas 2 equações te mostram isso. Inclusive, quando você tira esse CO2 da atmosfera e joga para dentro de um ser vivo, a gente diz que houve um sequestro de carbono. Então, quem faz sequestro de carbono? São as algas, são as plantas, né? Esse termo é muito utilizado em vestibular, que eles sequestram carbono da atmosfera para jogar para dentro de um ser vivo. Beleza? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no do oxigênio. E vamos seguir a mesma lógica, gafanhoto. Olha aqui, ó. O oxigênio no gel, o oxigênio no bio. Cara, o oxigênio no gel, qual é a principal forma dele? Obviamente, na forma de O2, é ou não é? Então a maior concentração de oxigênio está na forma de oxigênio molecular O2 na atmosfera. E dentro de ti? Professor, dentro de mim tem glicose? Tem. E glicose tem oxigênio? Tem. Outros compostos orgânicos têm oxigênio? Tem. Mas qual é a tua molécula que tu mais tem com oxigênio dentro de você? É a água. Então, a principal forma que o oxigênio ocupa dentro de um ser vivo é a água. Então, qual é a lógica? A mesma lógica. Eu quero saber como que o oxigênio entra num ser vivo, como que o oxigênio volta do ser vivo para o planeta. E aí eu vou te dizer o seguinte, gafanhotinho, a resposta está aqui. Com essas mesmas 2 equações, você responde o processo. Porque olha só, oxigênio, pega essa equação aqui. O oxigênio está onde quando você respira? O oxigênio está na atmosfera quando você respira. Muito bem, na hora que você respira, este oxigênio da atmosfera, ó, ele vai virar H2O. Olha ali, ó, oxigênio dentro do seu corpo. Isso aconteceu através da respiração. Como assim, professor? Estou dizendo para ti que o oxigênio do teu corpo, o oxigênio da atmosfera, ele vai entrar em você e vai virar água num processo chamado de respiração. Tá aqui, ó. Respiração. Então, uma forma de tirar o oxigênio do gel e passar para dentro de você é respirando. Tá aqui, ó. Tu puxou oxigênio respirando e tu tá transformando ele dentro de você em água. Tanto é que se você começa a correr, ou seja, você tem uma demanda alta de energia, tu vai ter que queimar muita glicose e você acaba respirando. O que acontece contigo, gafanhoto? Tu não fica todo molhadinho? Tu fica todo molhadinho, tu fica todo suado. Por quê? A respiração celular fez com que você produzisse muita água. E, consequentemente, isso, por estar em excesso, a gente acaba jogando fora do corpo, mas ele fica para o teu corpo, você transformou o oxigênio atmosférico em água. Beleza? Bom, e o processo contrário? Como é que eu pego a água de dentro do corpo e faço virar o oxigênio? Tá aqui, ó. Essa planta tem água.
A água está com ela. O que ela faz? Na hora que ela faz o processo de fotossíntese, ela faz a fotólise dessa água, né? Com o intuito de conseguir energia para a fase escura da fotossíntese. O que vai acontecer então? Esta água vai ser transformada em oxigênio e este oxigênio então vai ser eliminado, vai ser liberado lá na atmosfera e vai continuar no ciclo, beleza? Então o processo que tira a água de ser vivo e faz ele voltar à forma de oxigênio é a fotossíntese. Ó, fotossíntese. Deu para entender, bonitinhos? Então esse é o ciclo do carbono, esse é o ciclo da água. Vamos dar uma olhadinha aqui num desenho que eu vou botar para vocês, porque às vezes o que acontece? Às vezes cai um desenho e, professor, eu se perco-me todo. Não se perca-me todo, não. Olha só, porque o que acontece? Vamos supor que você tenha essa situação aqui. Aí eu pergunto para você, tem aqui uma casinha, tem aqui um cemitério, tem aqui uma pessoa bonita e tem aqui uma arvorezinha. O que eu quero que tu entenda desse esquema, tá? Se eu analisar esse esquema sob o aspecto de ciclo do oxigênio e ciclo do gás carbônico, e eu botar para vocês o seguinte, ó, vamos supor que este rapaz solte alguma coisa na atmosfera, tá? Mas esse rapaz também pega alguma coisa na atmosfera. Muito bem. O que esse rapaz está soltando para a atmosfera? Se ele está soltando para a atmosfera, ele está soltando CO2. Pessoal, mas não pode ser oxigênio, não, porque nós eliminamos CO2. O que ele está pegando é oxigênio. Beleza, oxigênio. Ok? Por quê? Porque nós, animais, não pegamos CO2, nós pegamos oxigênio. E nós liberamos CO2. Tranquilo. Bom, o que ele está fazendo nestes dois casos? Nestes dois casos ele está o quê? Respirando. Aqui ele está respirando num processo de inspiração, aqui ele está respirando num processo de expiração. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes aparece assim, ó, a planta pegando CO2 e liberando oxigênio. E você bota, não, tá certo, né, professor? Planta pega CO2 e libera oxigênio. Isso mesmo. Mas ela tá fazendo o quê quando faz isso? Ela tá fazendo fotossíntese. Ó, fotossíntese. Ok? Agora, eu quero que tu entenda de uma vez por todas que planta também pega oxigênio e também pode liberar CO2. Não, isso não pode. Claro que pode. Planta também respira, ó, ela está respirando quando ela está fazendo isso, ó, respirando. Então a planta também pode pegar este oxigênio atmosférico e ela pode liberar este gás carbônico atmosférico também, porque ela também respira, não são só os animais que respiram. E se sair, por exemplo, uma faixa daqui, ó, uma linha daqui vindo para cá, ou uma linha daqui vindo para cá, obviamente você vai associar essas duas linhas ao quê? Aqui é um processo de decomposição, né? Porque são animais mortos, e aqui um processo então de combustão, porque eu posso estar queimando ali combustíveis fósseis. Beleza? Então cuida, geralmente o aluno erra no vestibular porque ignora essa flechinha para cá da planta e essa flechinha para cá da planta, achando que planta não respira. Então memoriza, a planta respira e faz fotossíntese, nós só respiramos e aqui a combustão e a decomposição para fechar o ciclo. Beleza? Beijo na alma, até a próxima aula.